Capítulo 2. A festa. Quem nesse mundo faz o que há durar? Pura semente, dura o futuro amor. Eu sou a chuva para você secar. Pelos unidos das suas asas, você me falou. A festa de um tal de Henrico, um sujeito que não fazia a mínima diferença para ninguém naquela casa, muito menos para a maioria das pessoas que iriam naquela festa. O importante é que a noite estava chegando e a vontade de encher a cara estava batendo na porta da consciência de 9 a cada 10 pessoas que sabem aproveitar a vida enquanto a insanidade permite. Já se aproximava das 19h30, quando a trupe resolveu seguir seu caminho noite adentro. Os carros já estavam a postos e, curiosamente, até então contestada Selene fazia companhia a Clara, no carro de Clara. Algo difícil de imaginar depois de tudo. 3 carros, 12 pessoas. Partiram para a festa e em menos de 5 minutos chegaram ao local. E lá estavam pouco menos de 70 chapados, felizes e aproveitando o fato de simplesmente o álcool correr por suas veias em mais uma noite fria de outono. Entre eles estava Ricardo, acompanhado por sua então quase namorada Janaína, uma jovem linda, loira, do corpo moldado por belas curvas que terminavam nos mais belos montes daquela festa. O primeiro caminho de suas curvas terminava em seios, que não se encaixavam nem entre os pequenos e nem entre os grandes, mas sim entre os perfeitos. O segundo descia por sua cintura, subindo por seus culotes, como se fosse o pé de uma montanha. Formavam uma combinação explosiva. Eles começaram a se estranhar durante a festa, algo que não era novidade, afinal, isso sempre ocorria em todas as festas, a ponto de chegarem às vias de fato em frente a todos. Ricardo voltava seu olhar para o grupo, que se encontrava do outro lado da festa, onde estava Selene, mais uma vez sem demonstrar emoção alguma. A cada gole ou trago, ela era o alvo dos olhares não bem intencionados de Ricardo. O jeito estranho, impulsivo e possessivo de Ricardo não dava espaço para ver que ele era observado por Janaína, que percebia os olhares lançados em direção à outra e, irritada, o puxa pelo braço dizendo: "Eu estou aqui se você não estiver vendo. Daqui a pouco eu vou fazer questão de ser esquecida por você e ser feliz, até porque não faltam homens dispostos a fazer isso comigo essa noite." Esse foi o start para Ricardo mostrar o seu lado mais passional e se irritar com a possibilidade de perdê-la. E isso era potencializado quando ele pensava na possibilidade de não poder possuir a outra bela moça do outro lado da festa. Incapaz de alinhar a lógica ao raciocínio, Ricardo fez o que normalmente faz. Deu um empurrão em Janaína e gritou gesticulando muito com os braços: "Cala essa sua boca, caralho! Você não entende nada. Você não pode fazer isso comigo. Não pode estragar a minha noite. A porra da minha noite." E saiu desorientado. Os passos que começaram desorientados ganharam horizonte quando Ricardo viu a luz do luar brilhar nos cabelos negros de Selene, que após buscar outra cerveja estava voltando. "Qual é o seu nome, linda?" abordou Ricardo de forma invasiva e surpreendendo Selene, que de olhos arregalados não acreditava naquela situação que estava a passar. Não sabendo muito como reagir, ela apenas respondeu a ele e lhe deu as costas. Ricardo não estava disposto a desistir e segurou pelo braço, puxando-a para o seu corpo, e como se a possuísse, olhou-a de cima a baixo, parando os olhos na região dos seios. Eles eram grandes e fartos e chamavam a atenção, principalmente pela camiseta gola V que ela usava. A situação ficava cada vez mais surreal. Enquanto Ricardo a olhava, comendo com os olhos e imaginando apenas como seria o gosto de possuí-la, Selene fica enjoada com a atitude do rapaz. Ricardo, percebendo o repúdio, tentou mudar a situação, mas só a piorou. Para coroar sua atitude, fez vários comentários como uma metralhadora machista falando: "Ei, gata, vem aqui", como se fosse o dono dela, e completando: "Você não quer se enturmar a tanta gente por aqui? Você poderia conhecer tudo comigo." "Não", respondeu Selene, tirando as mãos imundas e sedentas de prazer dele de cima de seu corpo, demonstrando nojo pela forma vulgar com que Ricardo agia, e completou sua resposta dizendo: "Eu já estou enturmada com eles." E depois voltou para o seu lugar,
enquanto quem estava à sua volta virava o rosto para rir da situação ridícula criada por Ricardo. Ricardo, por outro lado, nem se incomodava e não estava nem um pouco envergonhado de sua atitude e da forma que havia agido. Ele se considerava um caçador e, como tal, via Selene como caça, e por esse motivo ele não desistiria tão cedo daquela noite. Enquanto tudo isso acontecia, Clara ignorava a cena que nasceu para ser ignorada e sentia que algo lhe faltava naquele local. Como era de costume em sua pessoa que tinha tanto para contestar, mas não sabia por onde começar. Ela não sabia se isso era pelo ocorrido entre ela e Selene à tarde ou por mais uma noite igual a todas as outras, com as mesmas pessoas, mesmas bebidas, mesmo sexo e a mesma solidão. Clara era uma loba solitária, que sempre vivia dura e por isso transformava a cerveja em seu uísque. Sempre com uma lata na mão, sempre dizia se sentir menos, só quando encontrava o meu espírito liberto do marasmo, o mesmo que habitava aquela festa depois de um pileque. Ela gostava de como eu contestava tudo e todos sóbrio, como se todas as dúvidas do mundo habitassem em minha caixa craniana, mas que cagava pra tudo bêbado. Dizia que adorava minha forma de alinhar o meu senso de humor a uma opinião mais ácida, com pretensões de mudar o mundo ou pelo menos lutar pela honra de perder a batalha. Por mais que eu queira acreditar que esse fosse o motivo para Clara jogar tudo para o alto e ir atrás de mim naquela noite, eu a conhecia tempo suficiente para saber que não precisava de motivos para Clara jogar tudo para o alto. Se Július foi o meu elo com a turma, a razão da minha permanência nela era atendida pelo nome de Clara. Nos conhecemos na faculdade de Comunicação, Artes e Design, quando ambos cursávamos jornalismo. Ela foi o que podemos chamar de amor à primeira vista. Ou uma visão menos romântica, mas não menos importante. Ela não era a garota mais afeminada da faculdade, muito menos do nosso ciclo de amigos, mas existia uma neblina na íris negra de seus olhos que deixava seu olhar turvo e misterioso, que na época era disfarçado por uma cara de poucos amigos e um mau humor ácido. A última parte acompanha até os dias atuais. A forma como ela cagava para as coisas maiores da vida e valorizava os detalhes despercebidos. Fica pronto na frente da casa que estou passando aí para te pegar. Era a mensagem enviada de Clara. Daí para frente, foi o tempo de secar mais um copo de cerveja e, sem enxugar a baba, Clara saiu feito uma débil de olhos arregalados e sorriso no rosto. Mal acabara de escovar os dentes e já conseguia ouvir os pneus do carro de Clara cantarem ao entrar na rua. Da mensagem até o abrir da porta do carro, passaram-se menos de 15 minutos e lá estava eu, o mais esquisito da festa, de média estatura, barba, cabelo sem corte definido, comportamento inconstante, ora tímido, ora desinibido. Conseguia ser introvertido sem que aquilo me impedisse de ser transparente no que eu sentia ou achava. O mesmo medo de viver era o medo que eu tinha de magoar ou ofender o próximo, e era dessa forma, usando o meu maior talento, como o meu pior, perdendo dinheiro da mesma forma que muitos o ganhavam, escrevendo. Por mais que eu me dedicasse a tal ofício, apenas refletia no papel o meu eu, uma metamorfose querendo virar romance. Eu não tinha bebido, mas tudo parecia girar naquele exato momento. Era o planeta que girava em torno do Sol e em torno de si, enquanto a lua girava em volta da Terra e a noite girava brincando com o dia de se esconder. Enquanto o dia a procurava no Oriente, ela estava a rir de sua cara no Ocidente. Os pneus dos carros do mundo todo estavam a girar sobre o asfalto, assim como as rodas estavam a girar no interior dos pneus. Senti uma sensação como se várias borboletas voassem e se debatessem com toda a velocidade dentro do meu estômago. Talvez aquilo pudesse ser um presságio do que estaria por vir. Do fechar a porta de casa até o abrir das portas da festa foram apenas 15 minutos. O sertanejo universitário inundava o local da festa. Jovens casais aos montes deixavam o local quase vazio para aproveitar a escuridão de qualquer canto, para que pudessem transar sem serem incomodados por ninguém, nem pelo sertanejo, nem pelo preservativo.
Enquanto tudo aquilo acontecia, eu parava para pensar por que aquela porra de música estava a tocar se as pessoas que haviam escolhido isso estavam cagando para a música. Quando de longe Clara avistou uma movimentação diferente debaixo de uma árvore baixa. Chegando um pouco mais perto, reparou em Julius, usando a rua como seu centro de treinamento para fazer o seu terceiro filho, e aquecendo o começo de sua noite com uma menina qualquer e esperando que o álcool tomasse logo a mente das pessoas que estavam ali para que ele pudesse sair dos amassos preliminares para o sexo que ele tanto esperava naquele sábado. Na verdade, o que ele desejava mesmo era trepar com qualquer ser humano que possuísse uma vagina com um único intuito: gozar. Finalmente, era chegada a hora de Clara voltar a se juntar ao seu grupo e me levar com ela. Eu cumprimentava todos na roda, desde Leandro, um velho conhecido meu e primeiro amor de Clara, que também estava a beber com o grupo desde a tarde, e tinha feitos incríveis em sua bagagem para contar e os contava, como a vez que fez um percurso a pé da trilha Inca, uma estrada pavimentada com pedras que atravessa algumas montanhas da Cordilheira dos Andes até Machu Picchu. Mas calçando um par de All-Star creme e passando com ele desde as pedras, a terra, a água e até a neve. É claro que seus pés resistiram a tudo isso, mas não intactos. As bolhas pareciam fazer parte deles e parte de seu pé que ficou em carne viva. Até que de repente um olhar, contornado com um lápis que ornava com a íris negra, me penetrava sem pedir licença ou bater na porta, indo em direção ao que eu tinha de mais íntimo. A dona daqueles olhos diretos era Selene, a única pessoa que eu não conhecia na roda e a única que me cativava de relance com um olhar. Ao me ver entrar pelo portão da festa, acompanhado por Clara, Selene puxou Maíra de canto e perguntou: "Nossa, quem é esse cara?" Capítulo 3. O encontro. Corre a lua porque longe vai. Sabe o dia tão vertical, o horizonte te anuncia com o seu vitral que eu trocaria a eternidade por essa noite. Naquele momento, a dúvida começou a habitar os pensamentos de Maíra. O tempo parecia ter apagado o tato e o bom relacionamento entre ela e Selene, o ponto de não saber o que realmente passava pela cabeça bêbada de Selene com aquela pergunta. Será que ela me trataria como tratou Clara? Mas Maíra, mais uma vez, preferiu dar o seu voto de confiança a Selene. Explicou quem eu era e depois se fudeu para o que poderia acontecer dali para frente. Após essa explicação, Maíra tratou de procurar um lugar onde seus olhos não pudessem me ver ou ver o que Selene poderia fazer comigo e levou Clara junto para evitar maiores problemas. Enquanto isso, eu fui preparar meu drink de verão, vodka com alguma coisa, e logo voltei à roda. Sem saber como puxar assunto com as pessoas e oferecendo bebida a quem aparecesse na frente, eis que era chegada a hora de oferecer para Selene. Lá estava eu, de frente para aquela garota com um cabelo que refletia a luz da lua, uma verdadeira delícia de 1,60 m e aquele olhar que me desconcertava. Aos trancos e barrancos, falei bem baixinho a Selene. "Servida?" Ela não havia entendido direito o que eu havia lhe falado por causa do tom baixo de minha voz ou pelo barulho da festa, e aproximou-se pedindo para repetir o que eu havia falado. Em seguida, ainda desconcertado, repeti um tom mais alto e fiz um sinal mostrando o copo. "Não, obrigada. Vou ficar só na cerveja hoje", respondeu Selene, erguendo sua lata para mim e abrindo um sorriso insinuante e diabólico, mostrando que podia deixar de ser aquela menina mimada e infantil para ser a deusa das trevas, que me seduzia com qualquer gesto que fazia, ou com qualquer movimento que sua camisa de gola V fazia, transformando seus seios em 2 ímãs gigantes que atraíam os meus olhos para aquele decote. O álcool finalmente começava a fazer o seu papel naquela noite, socializando Selene, ou pelo menos tirando-a da solidão de seu mundo e mostrando que havia vida à sua volta. A boca e o papo mole, como "estou evitando beber destilado, porque quando eu misturo com meu tarja preta, fico meio louca", eram mais indícios do poder do álcool daquela mente perturbada e de corpo escultural, que ao tentar ficar mais próxima e íntima do meu corpo para conversar, quase caiu do banco em que estava sentada. Ao evitar tal cena,
Notei que meu inconsciente pretendia me levar onde a minha consciência não permitia. E sem perceber, minha mão segurava fortemente a coxa de Selene, me levando a querer cada vez mais. Era como se a minha mão se tornasse mais uma estrela a brincar no imenso tapete de estrelas no céu. Antes negro, agora cítrico, das cores de sua calça. Mas os pudores e a minha caretice me impediram de seguir em frente no meu tapete de estrelas e colocasse os meus pés no chão. Automaticamente tirei minha mão de sua coxa, constrangido com aquela cena, constrangido comigo mesmo. Seria ironia do destino. Destino esse desacreditado por mim ou apenas ironia momentânea? A mesma garota que havia esbanjado hostilidade e ferradura a todos durante parte daquele sábado havia se transformado em outra pessoa, sendo simpática. Mesmo depois de perceber a minha mão em sua coxa, manteve aquele sorriso diabólico e sem legendas, combinando com o olhar que penetrava as minhas pupilas e invadia minha mente. O mesmo olhar que não me dava certeza de nada e que me invadia era o que transformava a nossa conversa em um cinema mudo, no qual todas as palavras, ideias, mãos, gestos pareciam não possuir vida. Era apenas a natureza morta de dois corpos envolvidos pelas místicas de dois pensamentos, sentimentos e olhares. Enquanto as casas vizinhas começavam a apagar os televisores, após verem seus queridos âncoras fazerem apologias a algum tipo de conduta aprovada por quem nascia para oprimir e tinha medo de ser oprimido, era chegada a hora de Clara voltar para a festa e me encontrar com Selene. Ela parecia não entender o que seus olhos acabavam de ver. Afinal, que diabos eu estava fazendo? Por qual motivo eu estava cada vez mais envolvido com Selene? Por que estávamos cada vez mais isolados, mesmo estando dentro de uma festa? Quais eram as intenções de Selene? Por que ser legal agora? Porque nada naquele local nos interessava a não ser nós mesmos. O ciúme era evidente na face de Clara e percorria cada vaso sanguíneo de seu corpo, fazendo o sangue subir a cabeça. Não existia nenhum sentimento especial dela por mim, a não ser a amizade e poucas lembranças de algumas transas. Nenhuma delas tinha importância para ela e também não tinha para mim. Clara não estava disposta a entrar em nenhuma disputa com Selene. Mas após passar parte do dia com Selene, ela percebera que existiam muito mais diferenças entre elas do que apenas um mal-entendido da parte da tarde. Clara não confiava em Selene, e nem em suas intenções comigo, e nem em minhas intenções com Selene. No fundo, ela sabia que Selene tinha um potencial para ser uma encrenca para nós e a nossa amizade, que ao mesmo tempo que era forte, era sensível e tão frágil como uma casca de ovo. A amizade também era um motivo pelo qual Clara não me deixava crescer com meus próprios erros e sempre me tirava da linha do tiro. Me deixava ileso aos chumbos de outras noites, mas Selene poderia ser a bala perdida que me acertaria em cheio. Sem ter confiança em Selene e sem saber no que tudo aquilo poderia dar, Clara veio como um vulto por trás de mim enquanto eu prestava atenção no que Selene falava, de forma suave e bem-humorada no meu ouvido para que ninguém percebesse suas intenções. "Não vá furar meu olho, seu desgraçado!" E recuou rindo, e com um sorriso no canto da boca, sabendo que aquelas palavras poderiam fazer em minha mente alcoolizada. Ela havia plantado a semente do desconforto na terra fértil da minha consciência, e isso, para ela, já era motivo de sobra para tirar aquele sorriso sagaz e dar a certeza de que ela havia marcado presença. Aquela era mais do que uma provocação a Selene. Clara parecia estar declarando guerra a Selene, da mesma forma que Selene fez com ela na parte da tarde. A antipatia entre as duas era evidente. Não trocaram uma palavra durante toda a festa até então. Se comunicavam apenas por olhares nada amistosos. Era como se eu estivesse no exato ponto onde dois rios se encontram e me afogasse no meio das duas correntezas que se colidiam. Por outro lado, Clara não era de se envolver em qualquer tipo de relacionamento que não fosse a pessoa que estivesse com ela, mas principalmente ela não disputava nada com ninguém. Era preferível viver a arte de perder e ser feliz ao vencer sem ter amor e decidiu retirar a ganância de vencer em nome de algo maior, o amor por mim. "Só não quero que você se machuque", disse Clara antes de desaparecer entre as pessoas na festa.
O que ela queria? Me perguntou Selene, com uma voz carregada de cobrança de quem, mesmo bêbada, tinha certeza de que Clara tinha mais intenções que 5 minutos de fama em nosso infinito particular. Tentei disfarçar e, de forma mais dissimulada, me fiz de desentendido com a intenção de jogar a merda para debaixo do tapete, enquanto Clara tinha evaporado no meio de tantas pessoas, parecendo estar cagando e andando para o mundo, ou pelo menos não tendo saco suficiente para levar o mundo a sério. Ela voltara a beber com o resto do grupo, enquanto Selene questionava se Clara queria que eu ficasse com Maíra. Aquela era mais uma cena ridícula que Selene protagonizava, não deixando dúvidas do tanto de álcool que corria em suas veias. Após negar toda aquela besteira, com a inocência de ter sido absolvido pelo nível alcoólico de Selene, a harmonia voltara para nós, o nosso mundo particular, composto de muito álcool e hormônios reprimidos, por algum pudor que poderia facilmente ser esquecido após mais alguns goles. Trago a trago, tornava mais fácil, confortável e gostoso me ocupar apenas dos olhos e dos olhares de Selene, com meus ouvidos sendo invadidos por sua voz e sua boca fazendo gestos e movimentos que mexiam com a minha libido, deixando às vezes o diálogo em segundo plano. A sensualidade dos gestos de sua boca e de seus seios eram os protagonistas dos meus olhos. Um trago atrás do outro, confundia a matemática de copos e aumentava mais e mais a nossa afinidade. Parecia ficar cada vez mais difícil alguém conseguir invadir a bolha que nos envolvia. Era difícil entender o que estava acontecendo entre nós. Parecia que aquela primeira troca de olhares se tornou a união perfeita para aquela noite, mas havia gente disposta a estragar. Um deles, e o principal, era Ricardo, que estava do outro lado da festa com Janaína. Os dois davam uma amostra de que seriam mais uma vez o casal sidnense da noite. A briga da vez foi porque a mente movida à demência de Ricardo havia ignorado a presença de Janaína mais uma vez para comer Selene com os olhos. Parecia não existir motivos ou forças que afastasse Ricardo de seus hormônios. Nem mesmo seu relacionamento com Janaína poderia deter o tesão que ele sentia por Selene e seus belos seios, que arrastavam seu olhar como um imã. Naquela noite, e o fato de não ser correspondido só o excitava mais. O seu desafio era maior. Para realizar o desejo de seus hormônios em comer Selene, ele teria que quebrar o elo existente entre nós, que formou uma aura de intimidade, algo que a mente débil de Ricardo compreendia, mas a sua natureza animal não. Ou se entendia, fazia questão de negá-la. E fazendo parte de sua natureza chucra, o que não era aceito ou compreendido era motivo de incômodo para ele. E foi nesse momento que se deu conta de que eu o incomodava, desde que pisei na festa até aquele exato momento. Querendo colocar um fim naquela situação que sentia por estar longe dos seios de Selene e ao mesmo tempo querendo colocar a raiva que ele sentia por mim para fora, Ricardo comia Selene com os olhos, assim como triturava cada osso do meu corpo apenas com seu olhar. No fundo, ele sabia o que tinha de fazer para acabar com seu sofrimento, ou pelo menos com aquilo que não o agradava. Como se estivesse em uma floresta, o caçador Ricardo inicia a caçada da forma errada. Era como se cada passo dado floresta dentro, o barulho de seus pés espantasse suas vítimas, e dessa forma ele invadiu o nosso mundo sem cerimônia, e sentando-se ao meu lado, inclinando sua cabeça para perto de nós, apenas para ter certeza de que havia sido notado, começou a jogar reclamações ao vento. Ela não podia ter feito isso comigo, não podia mesmo, ela não tem a mínima noção de como eu me sinto. Falava Ricardo, meio gritando, meio chorando, meio sem noção, balançando a cabeça e vendo nossos olhares de incompreensão para aquela cena ridícula que ele estava a fazer. Apesar de parecer um retardado bêbado, Ricardo sabia a péssima impressão que a sua amadora interpretação havia deixado em nós. E seguindo à risca o manual do grande canalha que ele era, tratou de assumir o papel de vítima e se eximir da culpa de ser ridículo. Por que vocês estão me olhando assim? Ah tá, entendi. Eu estou atrapalhando vocês. Me desculpem, não foi a minha intenção. E saiu batendo o pé.
mostrando que o cinismo era a principal característica daquele demente disfarçado de Dom Juan do manicômio. Ricardo pretendia voltar e voltaria mais tarde, como uma última tentativa de ter Selene naquela noite. O álcool passou a ser o nosso combustível para ativar a nossa criatividade. Para não nos deixar cair na mesmice entre os tragos, sorrisos e risadas, ele passou a ter outro papel e mais cruel, o de interrogador, transformando o nosso mundo em um grande interrogatório, onde as verdades que se escondem atrás dos nossos olhares saíam uma a uma de nossas bocas. O primeiro delator fui eu, que deixei escapar o que estava nos meus pensamentos até aquele momento. Eu acho que o planeta é tão grande que deveria existir no mínimo 6 pessoas iguais a você. Acredito que o mundo seria melhor com isso. Ou pelo menos eu poderia trombar com uma dessas pessoas que parecem você e me sentir um pouco mais como eu me sinto agora. Eu não gostaria que houvessem outras pessoas iguais a mim, nem neste mundo nem em outro. E se existissem, eu não iria querer que você as conhecesse. Você só teria a mim. Serei a única Selene na sua vida. Me dizia enquanto passava a mão em minha barba de forma carinhosa. Mesmo atordoada pela suicida mistura de tarja preta com a cerveja, Selene não se sentia invadida e nem forçada a ouvir as besteiras que eu dizia ao pé do seu ouvido. Pelo contrário, ela escutava tudo com vontade e seu olhar sedutor e sorriso diabólico me convidavam para entrar onde nenhum ser humano naquele local, exceto Maíra, havia pisado, tocado e deixado sua saliva. Sentindo-me quase um desbravador, exceto por um detalhe, não era eu que desbravava, e sim ela que me conduzia pelos caminhos que estivesse à vontade para me levar. O brilho, vindo do sorriso diabólico disfarçado de sem graça, era mais um convite que eu recebia para entrar, enquanto seu olhar penetrava no fundo da minha íris, hipnotizado com aquelas 2 pedras negras mágicas que brilhavam sobre a luz da lua daquela noite e me deixavam vulnerável com suas vontades. Nossos olhares pareciam finalmente ter se casado naquele momento em que nossos olhos se viam atraídos um pelo outro e que o silêncio imperava entre nós, em transe, como se pudéssemos habitar um dentro do outro. As mãos de Selene continuavam a deslizar pela minha barba. Nossos rostos estavam cada vez mais próximos e parecia que finalmente os lábios de Selene encontrariam os meus. Quando 2 rapazes, um empunhava em suas mãos uma garrafa de rum e outra de vodka, enquanto o outro segurava uma de groselha. Saíram pela festa embebedando a todos com essa mistura que tinha gosto de xarope e efeito de entorpecente e nos abordaram, sem se importar com o que estava acontecendo naquele momento. Aqueles animais alucinados pela mistura de hormônio com álcool não ligavam para o que acontecia à sua volta, apenas se as pessoas estavam ou não suficientemente bêbadas para se perderem na selvageria romana de dor e transarem umas com as outras no final da noite. Aquela mistura de merda com porra nenhuma das doses de rum, vodka e groselha desceu queimando nas nossas gargantas sem que ao menos notássemos que aqueles dementes haviam invadido o nosso mundo e jogado tudo o que estávamos passando para o ar. O momento perdido e aquele gosto maldito em minha boca incomodavam. Perguntei a Selene se ela queria mais uma cerveja e fui fazer mais um drink para tirar aquele gosto de merda da boca. Ao ir de encontro com a bebida, vi Ricardo aproveitar da minha ausência e, com seu instinto de abutre, esperou apenas a oportunidade para dar aquela, que seria a definitiva, investida em Selene. Dessa vez, ele estava disposto a agir de forma rápida. Dentro de sua mente, sem lógica e fora de órbita, Ricardo tinha certeza de que só precisava estar lá, no mesmo local em que eu estava e à luz da lua. O frio da noite, seu olhar, lábios e o porre tomado durante todo aquele sábado poderiam ser a combinação perfeita para que, enfim, ele conseguisse beijá-la. Os lábios, que quase encontraram os meus, desejavam passar longe dos de Ricardo. E assim que Selene notou Ricardo, mais uma vez mostrou todo o poder que o álcool tinha sobre a sua pessoa, deixando escapar de forma espontânea as palavras que entrariam pelos ouvidos dele como se fosse uma faca, entrasse e cortasse de cima para baixo seu orgulho,
De novo você por aqui? Foram poucas palavras que escaparam de Selene, mas elas tiveram um efeito devastador na mente de Ricardo, ou no que restava dela, principalmente pelo desprezo nelas embutido, expondo Ricardo a algo que ele não havia passado ainda em sua vida. A partir daquele momento, a noite passou a custar caro para Ricardo. 1000 coisas passavam por sua mente débil, mas nenhuma mudava o fato de ele viver uma ilusão solitária e só se dar conta de que realmente ele havia se tornado uma piada depois do acontecido, escorraçado como um cachorro de rua. A melhor saída encontrada por Ricardo foi o silêncio. Silêncio acompanhado de cabeça cabisbaixa, saindo sem olhar para trás, sem sentir arrependimentos, vergonha ou qualquer coisa que pudesse acusar sua consciência de novo. De longe, pela primeira vez na festa, eu tomei a mesma posição de omissão que Maíra tomou horas antes, mas no fundo eu sabia que aquilo era necessário. Por medo daquela cena bizarra, eu pude ver todos os lados e faces que Selene possuía. Mesmo não aprovando a forma que ela agira naquele exato momento, eu sabia que em seu lugar eu agiria da mesma forma ou até pior. E no fundo, estava sendo apenas mais um filho da puta de um conservador que não nota que os erros e atitudes tomadas sem pensar mostram a capacidade de ser humano, a capacidade de errar e depois viver tempo suficiente para aprender com o erro. Era chegada a hora de finalmente aceitar Selene como ela realmente era. Passei a ver Selene como um típico e clássico personagem de Kerouac, contraditório e apaixonante, capaz de me deixar perplexo ao ler cada movimento dela ou causar frisson a cada toque dela na minha pele. Ao voltar para o meu destino, ao meu acaso, o lugar antes habitado apenas por nós dois estava lotado. Quando eu cheguei para me sentar, Selene me puxou para fora da roda. Ela queria dar uma volta. As pernas andavam sem direção, cruzando uma com a outra, em ruas que se distanciavam cada vez mais da festa e nos aproximavam cada vez mais da nossa verdadeira essência. Era como se cada passo que nós dessemos era um passo mais próximo de nossas verdadeiras faces, bêbadas, loucas e sedentas uma pela outra. Após uma noite toda de pileque e encrencas, era chegada a hora que ensaiamos ao longo de toda a festa e não tivemos oportunidade ou coragem suficiente para desenrolar. Era hora de parar de adiar o que parecia inevitável e pôr um ponto final naquela história. Em meio a risadas e ao clima colorido, Selene não aguentou e veio a tropeçar quando foi se sentar na calçada. Eu tentei impedir aquilo, mas acabei sendo puxado por ela e nós dois rolamos e terminamos deitados na calçada imunda, com a poeira das digitais de cada calçado que havia passado naqueles blocos. Aquela situação poderia ser vexatória para alguns, não para nós. Selene e eu havíamos nos transformado em almas gêmeas e tínhamos a certeza de que não existia um grão daquela sujeira toda que fosse maior ou mais belo do que as estrelas que brilhavam no céu, que aquele momento invadiam os nossos olhares e mostravam que o infinito podia vir de dentro de cada um, transformando aquele instante em eterno. Não conseguíamos mais distinguir o momento certo disso acontecer. As pernas e os raciocínios já não nos obedeciam e tudo começou a ficar mais distante. Guiamo-nos apenas pelo instinto, pelas luzes das estrelas e do luar. Selene voltou a passar sua mão em minha barba, enquanto meus olhos se voltaram para os dela, refletindo a vontade de ficar exteriorizada em um beijo. Nossos olhos finalmente se fecharam, os lábios se uniram, nossas línguas sedentas à procura da fonte de toda aquela vontade que saía do interior e se exteriorizava em nossos corpos. As mãos, sim, as mãos, eram convidadas de forma muito insinuante a percorrerem cada canto do corpo um do outro. E foi assim nos primeiros beijos, naqueles primeiros minutos. Com o tempo fluindo, foi diminuindo a intensidade, o tato ia se dissolvendo a cada andar do ponteiro do relógio e a boca perdendo o sabor e o movimento, como se nós dois estivéssemos anestesiados. Da mesma forma inesperada como aconteceu o encontro, acabamos a noite dormindo no chão frio e imundo, nos braços um do outro.
A felicidade estampada em nossas faces enquanto dormíamos transformou toda aquela situação apenas em um mero detalhe, pois já havíamos conseguido o que aprendemos com as estrelas. Uma noite infinita.